Eu trabalho com dados desde março de 2021, foi a oportunidade do meu primeiro estágio. Depois de 5 meses trabalhando lá com Power BI, eu tive uma oportunidade para trabalhar como consultor de BI em uma empresa de tecnologia. E na virada desse ano eu decidi que eu queria trabalhar com dados para o digital. No meio desse processo, eu achei o Sabedoria Digital como referência para estruturar o que eu precisava. Queria ter o conhecimento de um processo completo de análise de dados. Então, o que me chamou muita atenção no curso foi a parte de infraestrutura necessária para chegar na parte de análise de dados, que não é uma coisa muito simples de se achar no digital, é um conhecimento bem específico, e a própria ideia do curso é dados para digital, né? Então o que a gente vê são muitos cursos de ferramentas específicas, seja Power BI ou Data Studio, mas não algo focado para uma área, né? Então eu tinha o conhecimento de uma ferramenta, já tinha certificação de Power BI, mas não tinha o conhecimento necessário para implementar uma arquitetura para conseguir analisar os dados do digital. Toda a estrutura que precisa para capturar os dados que eu saberia analisar depois, eu não tinha conhecimento. A primeira oportunidade que eu vi foi em relação a gestores de tráfego, que eu sabia que faziam um planilhamento manual. Os primeiros clientes que eu atendi comentaram que gastavam mais de 1 hora por dia planilhando dados na mão. Acho que essa primeira automação específica para campanhas de tráfego foi a primeira oportunidade que eu vi de análise de dados no digital. Eu entrei no Sabedoria, não tinha essa necessidade ainda de saber Tag Manager, Google Analytics, isso foi uma coisa que eu descobri ao longo do processo. E no meio desse período apareceu uma oportunidade para trabalhar com um expert, e a demanda dele principal era essa estruturação da arquitetura de dados, né, para fazer a análise. Durante a conversa com ele, eu deixei claro que o que eu sabia era a parte de análise de dados, que era posterior à arquitetura, mas eu sabia onde tinha as informações para aprender sobre a arquitetura. Depois que eu consegui esse contrato com esse expert, eu voltei a conversar com o Fernando e pude entrar novamente no Sabedoria Digital e aplicar toda a parte que tinha ali para esse cliente. Então, hoje eu consigo oferecer uma solução mais completa por ter esse conhecimento desde o início do processo, né, de como capturar os dados até entregar uma análise de dados. É um processo muito mais completo e isso agrega muito mais valor do que entregar apenas um dashboard ou alguns visuais, gráficos, etc. O que eu vejo muito é que quando a pessoa não tem um processo de análise de dados estruturado, o primeiro impacto é muito grande, assim, porque ela não está enxergando o que está acontecendo. Por exemplo, problemas em relação a atraso de pagamento, volume de clientes em atraso, dados que não são tão simples de se obter, né, que não está numa ferramenta, num gerenciador de anúncios, por exemplo, mas que com uma estrutura mínima tu consegue analisar e trazer esse conhecimento. Acho que o impacto inicial é trazer essa visão do que está acontecendo para o cliente, assim, que muitas vezes ele está caminhando no escuro e não sabe. Eu tenho um cliente fixo que eu cobro uma taxa de R$ 1.300 por mês para estar disponível para realizar essas análises e estruturas. Outros projetos pontuais dependem da complexidade da demanda. Já cobrei entregas de R$ 1.200 até R$ 2.500. Eu consegui melhorar a minha qualidade de vida, né? Ter um trabalho fixo que já é na parte de dados e também conseguir fazer um trabalho extra na mesma área, né? Ainda trabalho com dados, mas focando no digital. Começar a ver essas oportunidades e demandas que tem no digital, acho que foi a maior transformação. Ter uma visão de onde é possível chegar, que antes eu não tinha. Antes do curso, o que eu conseguiria entregar eram projetos de análise quando a estrutura já estivesse pronta, né? O que eu sabia fazer era conectar numa base de dados e trazer alguns insights em relação a isso. Ter esse conhecimento de arquitetura mesmo agrega muito mais valor, né? Hoje eu tenho um interesse até em fazer mais capacitações em engenharia de dados por ter gostado dessa parte de estrutura, de arquitetura. Acho que é um gap interessante que tem no mercado por ter falta de pessoas capacitadas mesmo. Eu acredito que tem muita demanda por essa parte de estruturação e não só análises ou planilhas, né? Além de automações, assim. Ouvi de um cliente que ele gastava mais de 1 hora por dia fazendo algum processo manual que tu consegue resolver em 2 minutos com uma atualização automática. É bem gratificante também. Agradecer ao Fernando por ter me dado uma segunda chance. Valeu bastante a pena para mim. E hoje eu entendo também o valor do que tem no curso por ter tido a oportunidade de aplicar, né, na prática mesmo. Pedir para vocês continuarem com esse projeto, que é muito massa. E que o Sabedoria Digital possa ir atendendo essa demanda de ficar cada vez mais completo no digital, né? Acho que seria esse o meu recado. Um agradecimento e continue.